Olá, alunos e alunas, estudantes de Química! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma inesquecível aula com seu professor Heber Barbosa. Estamos dando continuidade ao tema ligações químicas e dentro do tema ligações químicas nós permanecemos com o estudo da representação de Lewis. Todavia, desta vez, nós faremos um aprofundamento acerca da ligação covalente dativa. Ligação covalente dativa é o foco que será aprofundado nesse vídeo. E para isso é fundamental lembrar que a ligação dativa ocorre quando o átomo central apresenta par eletrônico livre. Estamos aqui então focando detalhes sobre a ligação dativa. A molécula tem um átomo central e aquele átomo central tem par eletrônico livre. Esse par eletrônico livre irá realizar a ligação dativa. E isso ocorre principalmente com os elementos químicos dos grupos 5A, 6A e 7A. Lembrando que na linguagem moderna, 5A é o grupo 15, 6A grupo 16 e 7A grupo 17. Os elementos desses grupos realizam a ligação covalente dativa. Vamos então começar falando acerca dos elementos do grupo 15 e do grupo 5A. Ora, aqui eu trago dois importantes elementos do grupo 15, o nitrogênio e o fósforo. E vocês sabem, elementos do grupo 5A apresentam 5 elétrons na camada de valência. Então eles precisam ter 3 elétrons desemparelhados, porque cada elétron desemparelhado vai atrair 1, 2 e o terceiro elétron que falta para completar o octeto. Então, tanto o nitrogênio como o fósforo apresentam 3 elétrons desemparelhados e um par eletrônico livre. Então, esses elementos químicos, eles podem apresentar uma ligação covalente dativa. Por que, professor, uma ligação dativa? Porque é par eletrônico disponível que realiza a ligação dativa. Agora, elétrons desemparelhados, eles vão estabelecer ligações covalentes normais. Se nós temos 3 elétrons desemparelhados, teremos então aqui 3 ligações covalentes normais. Então observe, o nitrogênio faz uma ligação dativa. Essa simbologia que eu estou usando aqui indica que esse par eletrônico do nitrogênio será compartilhado com outro átomo. O nitrogênio não perde o par eletrônico, ele compartilha o par eletrônico com outro átomo. Agora, essa outra simbologia representa a ligação covalente normal, onde esse elétron do nitrogênio será compartilhado com outro elétron de um outro átomo. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Desta vez vamos trabalhar os elementos do grupo 16, na linguagem moderna, antigamente chamado grupo 6A. Eu trago aqui para você 2 importantes elementos do grupo 6A, o grupo dos calcogênios, o oxigênio e o enxofre. Sendo elementos do grupo 6A, eles apresentam 6 elétrons na camada de valência, então precisam ganhar 2 elétrons para completar 8. E é pelo fato de precisar ganhar 2 elétrons que o oxigênio tem 2 elétrons desemparelhados. O mesmo acontece com o enxofre, 2 elétrons desemparelhados, porque cada elétron desemparelhado puxa mais um elétron para completar 8. E nós temos 2 pares eletrônicos livres. Pois bem, você sabe que o par eletrônico livre é ele que realiza a ligação dativa. Então, elementos do grupo 16, do grupo 6A, eles podem realizar até 2 ligações dativas. E como nós temos 2 elétrons desemparelhados, então elementos do grupo 16 podem realizar 2 ligações covalentes normais, 2 ligações dativas e 2 ligações covalentes normais. Vamos dar sequência ao nosso estudo.
Vamos falar agora dos elementos do grupo 17, o grupo dos halogênios, antigamente chamado grupo 7A, onde esse termo 7 significa 7 elétrons na camada de valência. Aqui eu te chamo a atenção a 3 importantes halogênios, o cloro Cl, o bromo Br, o iodo I. Sendo elementos do grupo 7A, observe, são 7 elétrons na camada de valência, 3 pares eletrônicos e um elétron desemparelhado. Estudante, você já sabe que a ligação dativa é realizada pelo par eletrônico. Então, cloro, bromo e iodo podem realizar 3 ligações covalentes dativas. E, tendo apenas um elétron desemparelhado, eles irão realizar uma ligação covalente normal. Isso em situações comuns, porque veremos no futuro que esses átomos podem sofrer processos de hibridização e alterar esse perfil normal da realização das ligações químicas. Mas no perfil comum, no perfil normal, elementos do grupo 7A, eles podem realizar até 3 ligações dativas e uma ligação covalente normal. 3 ligações dativas, 3 ligações dativas e uma ligação covalente normal. Iremos então aprofundar o nosso conhecimento através da análise do importante exemplo. Então eu trago para você, nesse momento, o sulfato de sódio Na2SO4, onde sódio é o elemento químico Na e sulfato é o grupo SO4. Realizando então a análise, você observa que no centro dessa escrita você tem o enxofre. Então o enxofre é o átomo central da estrutura do sulfato de sódio. Aqui está o enxofre. Uma informação que será repetitiva em vários outros exemplos. O oxigênio, que está terminando aqui a escrita dessa fórmula, esse oxigênio, ele ficará localizado ao redor do átomo central. Então nós temos o enxofre como átomo central, 4 átomos de oxigênio que estarão organizados ao redor do átomo central, que é o enxofre. Agora observe, o átomo de sódio, no caso aqui, o primeiro elemento da fórmula, ele ficará localizado nas extremidades da estrutura. Então nós temos 2 átomos de sódio. Então, de maneira simétrica, nós teremos um átomo de sódio e outro átomo de sódio nas extremidades da estrutura, tentando ao máximo gerar uma simetria nessa estrutura. Dando continuidade, vamos agora preencher os elétrons da camada de valência. Você sabe que o enxofre é do grupo 6A, tem 6 elétrons na camada de valência, são 2 pares eletrônicos e 2 elétrons são desemparelhados. O oxigênio também do grupo 6A, são 6 elétrons na camada de valência, então nós temos 2 pares eletrônicos, 2 desemparelhados. Agora, o sódio do grupo 1A, do grupo 1, só tem um elétron na camada de valência. Enxofre e oxigênio são ametais. Sendo ametais, os seus elétrons desemparelhados estabelecem ligações covalentes normais. Então observe que os elétrons desemparelhados do enxofre e do oxigênio sofrem uma atração chamada ligação covalente normal. Agora você sabe que sódio é metal e oxigênio é ametal. Metal com a metal, nós temos transferência de elétron. Então observe aqui que o elétron do sódio foi transferido para o oxigênio. Aqui também o elétron desse átomo de sódio foi transferido para o oxigênio, porque aqui nós temos a ligação iônica. O metal perde elétron, o ametal ganha elétron. Agora procura observar que esse oxigênio aqui em cima, ele tem 2 elétrons desemparelhados, mas o enxofre não tem mais elétron desemparelhado. Então o enxofre não pode realizar mais ligação covalente normal com esse oxigênio. E esse
par eletrônico aqui também não tem como realizar a ligação covalente normal com esse outro oxigênio. Então você nota que o enxofre, que se encontra estável eletronicamente, você percebe que esse átomo central não tem mais condições de estabelecer ligação covalente normal. Quando não há condições de se estabelecer ligação covalente normal, nós teremos então a ligação covalente dativa, a ligação coordenada, onde você sabe que esse par eletrônico, ele será compartilhado com o oxigênio. Esse outro par eletrônico também será compartilhado com esse outro oxigênio. Agora observe que esse oxigênio precisou sofrer uma modificação eletrônica para receber, vamos chamar aqui, doação do par eletrônico do enxofre. Eu vou repetir aqui a sequência de imagens. Observe que esse elétron do oxigênio, ele vai passar a ser elétron emparelhado com esse outro elétron, para que o enxofre possa compartilhar o par eletrônico com o oxigênio na ligação dativa. Então observe a doação de um par eletrônico, e aqui também outra doação de par eletrônico. Eu faço questão de lembrar você que esse par eletrônico não é perdido. O enxofre não perde esse par eletrônico, apenas essa setinha quer dizer que esse par eletrônico do enxofre agora também pertence ao oxigênio. Da mesma forma, esse outro par eletrônico do enxofre também pertence ao oxigênio, é a ligação covalente dativa. Bem, nós faremos aqui uma outra análise acerca da mesma estrutura. Então aqui nós temos a fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana para o sulfato de sódio. Observem, esses dois tracinhos significam ligação covalente normal. E essas duas setas significam a ligação coordenada dativa. Lembrando que essa setinha que simboliza a ligação dativa, essa setinha também pode ser representada apenas por um traço na linguagem moderna. Então aqui nós temos o grupo SO4, o grupo sulfato. Observe que esse colchete, ele quer dizer para você que SO4 é um grupo coeso, que é chamado grupo sulfato. Agora, você sabe que o sódio perdeu um elétron, então torna-se Na+. Esse outro sódio perdeu um elétron, torna-se também Na+. Então, cada sódio perdeu um elétron para o grupo SO4. Então, esse grupo SO4, ao todo, recebeu 2 elétrons. Por isso que a carga do grupo SO4 é 2-, carga -2. Então, aqui você está observando o porquê que o grupo SO4 tem carga -2. Porque o grupo SO4 recebe um elétron, recebe um segundo elétron, totalizando 2 cargas negativas absorvidas, carga -2 para o grupo SO4. É fundamental, então, aluno, que você guarde bem essa imagem. O grupo SO4 é chamado sulfato. Sulfato é o grupo SO4 de carga -2. E desta aula em diante, sempre que você escutar ou sempre que você ler numa prova o nome sulfato, simplesmente você deve lembrar: sulfato é o grupo SO4 cuja carga é -2. E você vai lembrar que sulfato SO4 tem carga -2, porque nessa aula você estudou a origem dessa carga. Aluno, passe para o seu caderno. Sulfato é o grupo SO4 de carga -2. Sendo assim, nós veremos agora a dissociação iônica do sulfato de sódio, um tema importantíssimo. Ora, aqui nós temos o sulfato de sódio sólido, é um composto iônico. O composto iônico tem íons agregados. Todavia, quando o sulfato de sódio é submetido à água, então nós teremos o sulfato de sódio dissolvido na água, homogêneo com a água, teremos sulfato de sódio aquoso. E quando o composto iônico passa para a forma aquosa, ele vai liberar íons. No caso, liberou o íon Na+, e liberou o íon sulfato SO4-2. Aluno, observe que para você entender essa equação,
esse fenômeno, seria importante antes você saber que SO4 menos 2 é um grupo chamado sulfato. Outro pequeno detalhe que você pode estar se perguntando: professor, por que aqui eu coloquei 2Na+? Aluno, voltando à imagem, observe que o sulfato de sódio tem 2 vezes o Na, tem 2Na+. Então, quando os íons se separam, esses 2Na+, eles se separam também. E um grupo sulfato também é liberado. Então você tem agora a dissociação iônica, que é a separação dos íons de uma substância iônica. Aluno, quem sofre dissociação iônica é substância iônica, porque dissociação iônica é a separação dos íons de uma substância iônica. Então temos aqui a substância iônica liberando os seus íons. Esse fenômeno é denominado dissociação iônica. Bem, agora é o momento de aplicar o conhecimento, e você vai aplicar o conhecimento observando 2 links que aparecem na descrição desse vídeo. Um dos links dá acesso a esse conjunto de slides, e esse conjunto de slides você pode utilizar para fazer revisões, você pode usar esse conjunto de slides para ensinar a algum colega seu, ou você pode usar esse conjunto de slides para resolver os exercícios que aparecem depois dessa tela. O link que dá acesso ao Google Formulários, onde você encontra diversas questões sobre ligação dativa, ligação covalente normal, ligação iônica, sobre dissociação iônica também. E chegamos ao final de mais um vídeo, onde espero que você tenha absorvido toda a carga de conhecimento que foi debatido aqui. E lembre-se, nós continuamos essa playlist sobre a representação de Lewis, e eu quero aqui te convidar, aluno, para o próximo vídeo. Até lá, estudantes apaixonados por química!